Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 15 de junho de 2021, terça-feira, é dia da nossa aula de matemática. Vamos juntos estudar sobre frações equivalentes. Lembrando que você pode pausar o vídeo para fazer as atividades ou retornar em alguma parte que você queira assistir novamente. Combinado? Portanto, separe o seu material, livro didático e apostila e vamos começar? Nós vamos aprender hoje sobre frações equivalentes. Mas o que são essas frações? São frações que representam a mesma parte do todo, ou seja, vamos acompanhar os exemplos. Aqui nós temos na primeira figura, ela foi dividida em duas partes e uma parte está colorida de vermelho, ou seja, um meio. Na segunda figura, nós temos que ela foi dividida em quatro partes e duas partes estão coloridas, 2/4. E na última, a figura foi dividida em 8 partes iguais e 4 partes estão coloridas. Portanto, 4/8, ok? Se nós observarmos, todas as figuras estão com a mesma parte colorida, a metade da figura. Então, nós dizemos que essas frações, 1/2, 2/4 e 4/8, são frações equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma parte do todo, ou seja, metade da figura, metade do retângulo, ok? Assim, nós vamos aprender também que para a gente encontrar outras frações equivalentes, basta nós multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, que seja diferente de zero. Acompanhe o exemplo. Aqui nós temos a fração 4/8. Nesse exemplo, nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 2. Quatro vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Assim, nós temos a fração 8/16, que é equivalente à fração 4/8, ou seja, todas duas foram escritas de forma diferente, porém, elas equivalem à mesma parte de um todo, ok? Assim, nós temos o próximo exemplo, onde nós temos a mesma fração, 4/8, só que nesse caso nós dividimos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Assim, nós temos a fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8, certo? Assim, partimos para os exercícios de hoje. Bem, crianças, nós vamos iniciar nossas atividades de hoje na página 144 do livro didático. Lembrando que você pode colocar a data para deixar registrado o dia em que trabalhamos essa página, ok? Frações equivalentes. Exercício 1. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. Desenho de Hélio. Hélio dividiu sua figura em duas partes iguais e pintou uma parte. Hélio pintou um meio da figura. Desenho de Lúcia. Lúcia dividiu sua figura em quatro partes iguais e pintou duas partes. Lúcia pintou, aqui nós vamos colocar a fração correspondente à parte em que a Lúcia pintou, certo? Desenho de Sandra. Sandra dividiu sua figura em 8 partes iguais e pintou 4 partes. Sandra pintou, então nós vamos colocar a fração aqui também, como nós fizemos anteriormente. 1/2 da figura, 2/4 da figura e 4/8 da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. As frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Então, podemos dizer que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Indicamos desta forma: 1/2 igual a 2/4, ou 2/4 igual a 4/8, ou 1/2 igual a 4/8, ou 1/2 igual a 2/4 igual a 4/8. Página 145, exercício 2. Aqui nós temos uma atividade bem divertida, olhem só. Recorte as tiras da página 263 e faça o que se pede. Então, nós vamos recortar o material no final do livro, em cima da linha pontilhada, como está mostrando para nós. E letra A diz o seguinte: quantos pedaços de 1/4 da tira são necessários para sobrepor, sem falta e sem sobra, um dos pedaços de 1/2 da tira? Então, nós vimos lá no material que nós temos um inteiro, e esse inteiro foi dividido em duas partes, cada parte corresponde a 1/2, certo? E aqui, na tira amarela, nós vimos que a figura foi dividida em 4 partes, cada pedaço corresponde a 1/4 da figura, correto? Então, se nós pegarmos as tiras de 1/4, quantos pedaços, se eu for colocar sobre 1/2 da figura, quantos pedaços são necessários para cobrir, para sobrepor a metade da figura? Então, vamos lá?
Então, a gente observa que são necessários 2 pedaços, isso mesmo. Então, assim, nós vamos colocar a resposta. O mesmo nós vamos fazer na letra B, olha só. Quantos pedaços de um cesto da tira são necessários para sobrepor sem falta e sem sobra um dos pedaços de 1/3 da tira? Então, nós vamos fazer o mesmo processo, manusear o material para encontrar as respostas. Letra C. Pinte com amarelo as frases verdadeiras. Então, nós vamos verificar cada uma das frases e colorir de amarelo apenas os quadros onde há frases verdadeiras, ok? E por último, na letra D, crie uma pergunta para ser respondida usando as tiras de fração. Então, vocês vão elaborar uma pergunta em cima do material que vocês manusearam, certo? Exercício 3. Pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. Então, primeiro vocês vão pintar e depois responder as alternativas. Letra A. Quais dessas frações são equivalentes? Então, depois de pintar as figuras e observar cada uma das frações, quais delas são equivalentes? Vocês vão colocar na letra A. E na letra B, escreva uma fração equivalente à fração 17/20, ok? Página 146, exercício 4. Veja como Lucas obteve outras frações equivalentes. Multipliquei por 5 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, nós temos aqui no exemplo 1/2. Ele multiplicou tanto o numerador quanto o denominador por 5 e obteve outra fração, 5/10, que é equivalente à fração 1/2, certo? Na próxima, dividir por, nós vamos completar ao espaço o numerador e o denominador de uma fração e escrever outra fração. Então, no exemplo abaixo, nós percebemos aí que ele tem a fração 3/6 e ele dividiu o numerador por 3 e o denominador por 3 também. E encontrou outra fração, a fração 1/2, que é equivalente à fração 3/6, como a gente pode observar aqui na figura. Então, diante disso, nós percebemos que as frações 1/2 e 5/10 são frações equivalentes, 3/6 e 1/2 também são frações equivalentes. Como a gente percebe aqui na atividade, ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, isso é importante, que seja diferente de zero, obtemos uma fração equivalente. Então, o que foi feito por Lucas, nós vamos fazer agora na atividade para encontrar frações equivalentes a essas que estão aqui no exercício, ok? Então, complete para obter frações equivalentes. A letra A já está feita. Olhem só, nós temos a fração 1/8 e aqui foi multiplicado tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, 1 vezes 2, 2, 8 vezes 2, 16. Então, nós temos a fração 2/16, certo? Que é equivalente à fração 1/8. Então, o mesmo nós vamos fazer nas outras alternativas. Lembrando que você pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, mas que seja maior que zero, diferente de zero, ok? Então, vocês vão fazer o mesmo processo e encontrar frações equivalentes a essas que estão no exercício. Página 147. Exercício 5. Escreva uma fração para representar a parte colorida de cada figura. Então, nós temos as figuras e nós vamos colocar nos quadrinhos as frações que correspondem a cada uma das figuras. Depois, nós vamos observar quais dessas frações são equivalentes e vamos escrever aqui nos quadros, ok? Exercício 6. Observe a figura e responda a questão. Então, diante da figura, nós vamos responder a pergunta, que diz o seguinte: qual é a fração equivalente a 1/5 que tem denominador igual a 10? Então, observando a figura aqui, nós já podemos encontrar a resposta, certo? Exercício 7. Ivo e Noelle estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Ivo diz o seguinte: eu resolvi 1/4 dos problemas. Noelle, consegui resolver 2 dos 8 problemas. Quantos problemas cada um resolveu? Justifique sua resposta. Então, diante das informações que nós temos, nós vamos procurar a resposta, sabendo que Noelle conseguiu resolver 2 problemas dos 8. Então, quantos problemas o Ivo conseguiu resolver? Sendo que ele disse que 1/4 dos problemas ele conseguiu resolver. 1/4 de 8 equivale a quantos problemas? O mesmo que Noelle ou não? Então, pense e responda. Página 148, exercício 8. Responda as questões. Letra A. Que fração é equivalente a 1/10 e tem denominador 20? Então, nós já sabemos, temos a fração 1/10, já sabemos que a próxima, que é a fração equivalente a ela, tem o denominador 20.
Então, para isso, a gente já percebe que eu devo multiplicar. Para encontrar essa fração, eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, que seja diferente de zero, ok? Então, vou fazer a letra A como modelo. Aqui a gente percebe que ao multiplicar por 2, a gente encontra a fração 2 20avos, que é equivalente à fração 1/10 e tem denominador 20, como foi pedido na questão, correto? Então, o mesmo nós vamos fazer na letra B e na letra C. Observando aí por qual número que eu vou multiplicar, tanto o numerador quanto o denominador. Lembrando que ele deve ser diferente de zero, ok? Exercício 9. Escreva uma fração equivalente em cada caso. Então, da mesma forma, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Multiplicar ou dividir, ok? Para encontrar uma fração equivalente para cada fração proposta no exercício. Exercício 10. Complete as frases. Letra A, as frações. Então, nós vamos encontrar duas frações que são frações equivalentes a 2/6, fazendo o mesmo processo que nós aprendemos, dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de zero, ok? Assim, nós vamos encontrar as frações equivalentes à fração 2/6 e na letra B, a fração 7/14avos. Exercício 11, para finalizarmos essa página. Ivan, Juarez e Denilson estudam na mesma sala. Dois deles estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala, só que de formas diferentes. Quem são os dois? Justifique sua resposta usando frações. Então, Ivan diz, de cada 6 alunos, 4 são meninas. Então, nós vamos colocar aqui a fração. De cada 5 alunos, 3 são meninas. E Denilson, de cada 10 alunos, 6 são meninas. Então, diante do que cada um falou, quais são os dois que estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala? Então, nós vamos colocar o nome deles e justificar mostrando quais das frações são equivalentes, certo? Assim, finalizamos a página 148 e as atividades do livro de hoje. Na apostila complementar, página 197, nós vamos resolver apenas a atividade 1, desafio matemático. Para resolver é preciso pensar, ok, crianças? Então, leem com atenção, pense e responda. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueça de enviar fotos das atividades para a sua professora registrar sua participação. Em caso de dúvidas, você pode e deve enviá-las para a sua professora no particular, através de áudios, mensagens. Assim, ela irá te atender e esclarecer todas as suas dúvidas. Combinado? Ah, e outra dica, assista também aos vídeos complementares. Isso irá enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Ok, turma? Beijos e até a próxima aula.